Eu amanheci hoje pensando nos grandes motes, nos grandes temas filosóficos, religiosos do planeta, dos que mais impressionaram e marcaram o pensamento humano e determinaram certas atitudes em relação a Deus e ao próximo, a si mesmo. E, vindo numa ordem antiga, de lá para as mais recentes, eu me lembrei da postura de Confúcio, dizendo: o que você não quiser que o outro faça a você, não faça a ele. O que é maravilhoso no que diz respeito a não dar a ninguém o direito estúpido de sair fazendo maldades por aí. Mas é extremamente passivo, porque trata apenas de não fazer o que não se gosta que seja feito a nós. Está muito aquém do que disse Jesus: o que quereis que os outros vos façam, fazei vós primeiro a eles. Então, graças a Deus por Confúcio. Mas ele para antes. Soluciona o problema de não haver guerra, mas não propõe o encontro, a paz, o projeto de graça na direção do socorro ao próximo, na mesma medida e perspectiva que nós, por exemplo, queiramos que a mesma coisa aconteça com a gente, tomando nós, portanto, sempre todas as iniciativas. Tem gente que não sabe que eu estou pregando uma hora dessa. Aí eu aproveito e desligo logo isso aqui, fica tremendo. Não está vendo a Vem Ver TV, senão não me mandava nada, nem tentava se comunicar. Outra figura que me veio à mente foi uma lembrança de, por exemplo, de Siddhartha, de Buda, que na realidade é anterior a Confúcio. Mas a viagem dele, a conclusão da viagem, de anos e anos e anos de meditação, foi sair com a certeza de que certezas fazem mal. Ele saiu dali com a convicção de que ser uma pessoa e fazer e admitir que a pessoalidade viaje por dentro do desejo ou do querer é o que aflige e angustia totalmente todos nós e a humanidade. O que é uma coisa óbvia. O Salmo 23, por exemplo, diz que quando o Senhor é o meu pastor, eu não sinto faltas, no sentido de que eu não existo para o desejo. Surge dentro de mim uma satisfação de ser nele. E o resultado de Siddhartha é a proposta de que cada um de nós, para ter paz, tem que fazer morrer o máximo possível as manifestações da nossa pessoalidade, porque quanto mais pessoal eu me manifesto na vida, mais eu sofro. E aí, quanto mais eu consiga diminuir o impacto da minha pessoalidade, especialmente associada a qualquer forma de desejo ou de vontade que se fixe na gente, menos sofrimento haverá em mim. É um estado de renúncia, não apenas renuncioso, mas envolve uma renúncia profunda e radical de muitos aspectos da própria pessoalidade, se o indivíduo quiser
fazer a viagem, segundo ele, de ascensão, de ascendência, de caminho na direção da luz. Aí a gente chega entre os gregos, que de tudo que de muito interessante disseram, muitas das coisas extremamente prolixas, ninguém mexeu mais a alma do mundo, especialmente do mundo ocidental. Nada mexeu mais a alma do mundo ocidental do que a afirmação, a invocação, a evocação, o convite, conhece-te a ti mesmo, esta ordem, esse mandamento de autopercepção. E aí a gente chega a Jesus. E Jesus infere todas essas coisas que foram ditas antes. No caso de Confúcio, Jesus é propositivo, como eu disse. Não se trata de não fazer, de deixar de fazer, mas sim de fazer o que eu quero de bom, de bem. Promover, criar em favor do outro. No caso específico relacionado a Buda, a Siddhartha, existe verdade no que ele está dizendo de acordo com Jesus, que manda que a gente se negue a si mesmo. E se negar-se a si mesmo, negar o si mesmo, negar esse self, que é a construção do meu eu desejoso, do meu eu servo da necessidade, ou da aprovação, ou do reconhecimento de terceiros, Jesus diz que quem quer que exista, cultuando essa servidão do si mesmo, jamais conseguirá ser seu discípulo. Por isso ele diz, negue-se a si mesmo. Não se trata de uma afirmação de morte da pessoalidade, nem do indivíduo. Ao contrário, ele manda que a gente olhe para cima e chame a Deus de Pai, não de algo. Pai. Nada poderia ser mais pessoal, mais íntimo, mais relacional do que olhar para Deus nessa perspectiva. O que difere, nesse sentido, completamente de Siddhartha na conclusão final. Jesus diz, você tem que se negar a si mesmo porque o apego não renunciado ao desejo, ao prazer, ao culto, ao obter, a sofreguidão por esse tipo de busca de realização gera as maiores e mais profundas angústias e matam o sentido do evangelho no coração do indivíduo. Porque o evangelho não combina com essas obsessões, nem com essas fixações. Isso de um lado. De um outro lado, ele nos diz que é ter a relação com Deus como Pai, justamente aquilo que me educa como homem, para que, em confiando no Pai, eu não viva na busca sôfrega por aquilo que signifique ter, alcançar ou possuir, e nem tampouco me iluda pensando que é daí que vem o sentido e a afirmação de ser, porque não é. Jesus, no entanto, quando perguntado por um teólogo dos judeus qual era o maior de todos os mandamentos, conforme a gente vê, por exemplo, aqui em Marcos, no capítulo 12, do verso 28 em diante, Jesus a ele respondeu, ao teólogo judeu, o principal mandamento é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Jesus, tudo que significa essencial é uma proposta de ser em relação a. Por exemplo, o conhece-te a ti mesmo, que é um chamado
é uma ordem absolutamente importante, essencial, porque quem eu serei para você se eu não sei quem eu sou para mim mesmo? Então, é algo completamente fundamental. Mas Jesus abriu mão de dizer isso. Ele poderia ter dito, olha, dos mandamentos da Escritura, a síntese de tudo é esse, mas nada disso fará sentido se tu não te conheceres a ti mesmo. Porque conhecer-me a mim mesmo é parte do fundamento do meu significado, da minha postura na vida. Mas o problema do conhecer-me a mim mesmo é que eu não sei em relação a que eu me meço na avaliação de mim mesmo. Quem é a referência para eu avaliar quem eu sou? O que me mede? O que me pesa? O que me diz o que fazer, uma vez que, fazendo a viagem, eu comece a me notar, me conhecer, me perceber? Não há nada que seja em relação a, no caso do conhece-te a ti mesmo. Eu, no máximo, faço a viagem de autoconstatação. Mas essa autoconstatação, mesmo que alguém consiga aprofundá-la como percepção pessoal, não nos põe, no entanto, sabendo o que fazer com aquilo que a gente discerne e descubra sobre nós mesmos. Eu conheço muita gente com grande capacidade de viagem interior e saem dessa viagem interior, quando são minimamente honestos, com afirmações extremamente fortes sobre o que discerniram a respeito deles mesmos. Mas a maioria entra em estado de desistência. Conhece e vai conhecendo a si mesmo, vai constatando os seus estados de doença, perversão, egocentrismo, mentiras disfarçadas de piedade, de ética, sob os pretextos mais diversos, vai descobrindo como o coração se esconde, se engana, pode ir em cima de tais coisas, fazendo essas verificações e, ao final, todavia, entra num estado de sofrimento por essa viagem, confessa culpas, se angustia. E outros, não encontrando um caminho de solução nem melhoria, nem um estímulo em relação a que medir em si, entram em estados de cinismos. Tornam-se até poetas interessantes, profundos, bons escritores. Tornam-se, algumas vezes, psicólogos agudos e perdidos em relação à própria autopercepção. E não passam daí. Jesus parece ser, de todos esses, o filosoficamente mais pobre. Porque o que ele diz é ama. Ama. Ao invés de dizer conhece-te a ti mesmo, ele diz ama a Deus. De todo o teu coração. Com toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua força, com toda a tua compreensão, com todo o teu entendimento. E ama o teu próximo, tendo como referência a ti mesmo. O que para ti não seja amor por ti, devota ao teu próximo. Significa-o com o mesmo tipo de amor que você pede para si, ou que você se trata a si mesmo. Dê a ele. Isso resume tudo. Tudo mais vira comentário depois disso, disse Jesus. E aí eu fico me perguntando, aonde é que esse mandamento de Jesus me faz conhecer-me a mim mesmo? Ou esse mandamento de Jesus me faz
realizar saudavelmente a constatação de Buda, do Siddhartha, sobre a anulação do desejo caprichoso, perverso no ser. Ou aonde transcende a Confúcio, dizendo: não faças o que não queres que a ti seja feito, contra ti seja feito. Ora, na minha maneira de ver, conquanto essa não seja uma elaboração filosófica, e em Jesus não há nenhuma elaboração filosófica, ela vem carregada de tudo aquilo em relação ao que se filosofou e não se concluiu bem, jamais. Porque conhece-te a ti mesmo. Em relação a quem? Como? Eu me conheço, me meço em relação à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus começou a me ser revelada pela Escritura. Mas depois a imagem e semelhança de Deus encontrou na Escritura um limite totalmente básico, a partir do qual não se poderia passar. A imagem e semelhança de Deus ganha a sua plenitude absoluta no Deus encarnado em Cristo Jesus. Por quem eu me meço, eu me enxergo como homem. Eu entendo o significado de amar, de acolher, de perdoar, de tratar, de fazer, de agir. É em relação a Ele que eu compreendo quem eu não sou e quem eu deveria ser. Ele é o Filho do homem. A gente está falando de algo completamente para além do que todos aqueles que o precederam disseram. E todos aqueles que o sucederam jamais tiveram a coragem de dizer, somente em hospícios. Ele diz: eu sou o Filho do homem, eu sou a medida. E quando se trata do que é maior, do que tem mais significado, ele disse: o maior significado vem disto: ame. Ame a Deus. Deus, Criador, o Deus da verdade, da justiça, sinceridade, seja espírito e verdade. Ame a Ele, de todo o seu coração, suas emoções, com toda a sua força, determinação, coragem de ser, com toda a sua sensibilidade, com tua alma e com todo o entendimento, com tudo que puder ser inteligência e compreensão, busque e conheça. E o que é igual a este, ele disse, é amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro, eu começo a olhar para Deus, em olhando para Deus, eu tenho parâmetro para me compreender em relação a quem eu devo ser. E tendo parâmetro para de como me compreender em relação a quem eu devo ser, eu pratico isso na direção do meu próximo. Praticando isso na direção do meu próximo, eu me conheço a mim mesmo. Eu vou me conhecendo em relação a Ele, eu vou me reconhecendo em relação a Deus, eu vou me reconhecendo em relação a mim mesmo, as minhas reações, os meus sentimentos vão todos brotando, mas eles não vão brotando a partir de uma viagem de autoescrutínio, e sim a partir da manifestação de quem eu sou, provocada pelo compromisso de amar. Nada me revela mais quem eu sou e quem eu não tenho tido a coragem de ser, do que a minha relação com o amor. Amor em relação a Deus, amor em relação a você. Amor em relação a mim. Quando esse círculo, quando essa realidade se fecha e se faz uma percepção só em nós, eu começo a me conhecer profundamente, eu ganho a motivação para ir matando dentro de mim
os mandamentos dos meus caprichos pessoais que me fazem sofrer. E eu não paro de braços cruzados apenas evitando a realização do mal. Eu me ponho de mãos, braços, vida, comportamento, atitude, pensamento, sentimento e emoção na direção do meu próximo, na expectativa de que em assim fazendo eu esteja expressando o meu amor por Deus e esteja me tornando saudável. Porque a única maneira que eu tenho de mensurar em mim o significado do meu próximo é se eu tiver a coragem de dizer: ele não significa menos do que eu significo para mim. Segundo lugar, se eu tiver a coragem de dizer: o significado dele jamais será algo menos importante para mim do que o meu próprio significado. Quando eu tenho coragem de fazer essa afirmação e positivamente eu digo, e eu quero descobrir como eu posso me tratar da melhor maneira possível, porque em me tratando da melhor maneira possível, eu terei a referência para tratar meu próximo. Todavia, quando eu começo a tratar o meu próximo da melhor maneira possível, como eu consiga me tratar, isso vai fazendo com que eu comece a me enxergar em dimensões outras que até então eu não tinha percebido, mas que só serão abertas depois que eu fizer isto. Então eu amo o meu próximo para me amar. E me amo para amar meu próximo. É só quando isto acontece que o meu amor por mim é saudável e o meu amor pelo meu próximo tem um limite em relação ao fato de que eu não quererei para ele nada que eu não deseje para mim mesmo. E eu não desejo para mim mesmo nada que não seja bom, porque eu me amo. E existe o mandamento de Deus: trate-se bem, ame-se. Ame a si mesmo. Então Jesus não disse: conhece-te a ti mesmo. Ele disse: ame a si mesmo e devote esse amor que você tem por você ao seu próximo. Esse é o modo de você ser saudável no seu amor e é o modo de você ir se conhecendo. Eu me conheço em ti, meu irmão. Você se conhece em mim. É o que Jesus diz. Isso nos relaciona. Isso nos salva daquela vida de olhos fechados, siddhartamente viajando para dentro, com todas as riquezas e belezas que não se pode negar de tal viagem. Mas também a gente tem que admitir que essa viagem tem um poder paralisante enorme. Conquanto haja um estímulo à prática do amor e da compaixão, não se tem nem muita razão explicada para esse amor e para essa compaixão, quando o próprio Deus que se descortinou nessa viagem para dentro, conforme Siddhartha, não é uma pessoa. Ele é o todo absoluto, mas não diz eu, não sabe de si. E o meu destino final será dissolver a minha pessoalidade nesse mar de impessoalidade, habitada por sentimentos vinculados a pessoas, mas aquele que é a própria coisa não é uma pessoa que saiba de si, e todos os que vão para lá vão para se dissolver na não percepção da sua própria individuação, da sua própria individualidade. Agora, em Jesus, não. Em Jesus eu aprendo a me conhecer, eu aprendo isso através do amor que eu tenho por ti, por mim, da minha submissão à consciência que eu tenho de quem Deus é, e a consciência que eu tenho de quem Deus é aquela que me foi dada por Jesus, quando respondeu a Filipe, que disse: mostra-nos o Pai, mostra-nos a Deus, isso nos basta.
E ele disse: há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então vocês conhecem ao Pai me vendo. Vocês me vendo sabem como Deus é e como o homem deve ser. Vocês têm essa referência. Nessa referência, vocês começam a construir um amor saudável por vocês, que vai encontrar sua saúde real quando, com o mesmo amor saudável com o qual vocês começarem a se amar, vocês amarem ao próximo, como a si mesmos. De modo que Confúcio diz: não faça o que não queira que seja feito a você de mal. Jesus diz: faça o que de bom você quer que seja feito a você. Assim a gente não para a terra, a gente semeia o mundo. Jesus diz: renuncie-se, renuncie ao seu self caprichoso, mas tome a sua cruz e siga-me. O que implica em ato de vontade. Tomar a cruz, seguir, são decisões da pessoa, da vontade. Não há nenhum tipo de aniquilação do ego, só do egoísmo. E há é uma convocação de uma entrega cada vez mais profunda, da gente com o eu cada vez mais determinado, tomando a cruz e seguindo. É um ato de vontade, são decisões pessoais tomadas todos os dias. Ele mesmo, o tempo todo, afirma que ele é. Nele a gente encontra todas essas afirmações de eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. E ele vai dizendo tudo aquilo que caracteriza a pessoa humana e a pessoa de Deus num ato de vontade, se dando, se entregando à existência da maneira mais propositiva possível. Aí você chega aqui nesse ponto e diz: é aqui que Jesus fica? Sabem qual é o problema? É que isso aqui era a creche do significado, a creche da autopercepção e da decisão de ser na vida. É o que haveria de mais básico. Do ponto de vista de Jesus, era para se ir adiante. E é tão mais adiante que ele vai que me constrange. Por exemplo, quando aqui em João, no capítulo 15, ele nos diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Aí o negócio fica extremamente mais profundo. E pouca gente quer fazer essa viagem. O meu mandamento, o meu. Se a interpretação da lei dos profetas é essa aqui. Ó. Isso é o resumo de tudo. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei dos profetas, esse é o eixo do que vocês chamam de a Escritura e de a revelação e dos mandamentos. Está tudo convergido, sintetizado nisto aí. Mas quando se trata de conversar com os seus discípulos na intimidade, não de responder a um teólogo, a um escriba, o que ele diz a discípulos é diferente do que ele diz a teólogos. É interessante como o teólogo ouve uma resposta correta, mas o discípulo ouve uma convocação, uma profundidade impensável, que excede em muito qualquer melhor percepção da religião ou dos escribas ou dos fariseus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei.
Quando a gente chega nesse ponto, todas as luzes, porque ninguém pode negar que não haja luzes, luzes da graça de Deus espalhadas pela história humana, pela história da civilização, pela história das buscas humanas por Deus. Tem uma luz em Siddhartha. Ele fez a viagem que ele pôde. Até onde ele conseguiu ir, ele foi. E a conclusão dele não faz mal, ela faz bem. Tem uma luz em Confúcio, uma lâmpada, uma lamparina. Até onde ele pôde ir, ele foi. E muitos já se alegraram com aquilo. Aqueles princípios já evitaram muito ódio, muita guerra, muito mal na terra. Que bom. Amém. Há uma luz no conhece-te a ti mesmo, sem a qual eu não me constituo em relação a ninguém. Só não há uma trilha de como fazer isto, sem ficar apenas no culto do meu próprio ser perdido, sem saber a saída de mim mesmo. Em Cristo, em Jesus, eu não tenho uma filosofia. Filosofia em Jesus é ação, é prática. Qualquer filosofia que fique só em filos, que fique só num amontoado de palavras e significados de termos, para Jesus não significa nada. Ele é o Verbo encarnado. Não há filologia em Jesus, há encarnação. Todas as soluções dele passam pelo amor. Não há nenhuma que não viaje por aí. Porque é pelo amor que eu vou me tornar menos egoísta. Como eu me tornarei menos egoísta? Me conhecendo, fazendo uma viagem para dentro de mim ou te amando? Como eu me melhorarei sem você? Como você se melhorará sem mim? O que Jesus está dizendo é que a grande filosofia é a relacionalidade em amor. É daí que eu entendo os meus limites e como eu preciso forçá-los adiante. Como tudo que eu chamo de amor às vezes é tão pouco. Como o meu próximo me força a compreender o significado, a amplitude, a largura e a profundidade e o comprimento do amor. É meu próximo que me força. Em Cristo eu sei o que é amar. E em relação a você, eu fico sabendo como eu não amo. Qualquer outro conhecimento que não revele o significado do amor para mim, me será totalmente inútil. Será diletantismo filosófico que acaba em grande amargura paralisante. Mas, quando eu me entrego a essa vereda, a essa trilha, que não tem nada de filológica, que é completamente, organicamente encarnatória, encarnacional, onde é prática, é experimento de relacionamento, sem medo. É aí que eu vou percebendo meus limites, como eu posso me aprofundar, meus medos, porque o meu maior medo e o seu maior medo é medo de amar. Se eu descubro que o meu maior medo é medo de amar, eu começo a me descortinar como nada, nem nunca, nem coisa alguma jamais me fará ter tal autopercepção. E aí a minha existência começa a mudar, porque Jesus não me ensina um autoconhecimento paralisante. Qualquer que seja a autopercepção tem que provocar em mim transformação. Eu me conheço para me transformar.
não para abraçar impotentemente o que eu constatei sobre mim mesmo. Só que, como eu disse, Jesus foi mais além. Ele disse, a gente começa aí. Mas o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. No fim, toda busca humana só é devidamente concluída se é concluída assim. Não é um conhece-te a ti mesmo, é ama a Ele como eu te amei. Não é um esforço de fechar os olhos e sair me catando. Será inócuo, inoperante, desnecessário e tolo fazer isso. Ele diz, me veja, aprenda o significado de amar, que você aprenderá o significado de ser para você e de ser para o outro. Isso você vai aprender olhando para mim. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Como Ele me amou. É mais do que eu amo meus filhos. É mais do que o amor com o qual eu amo meus netos. Aí eu começo a me conhecer. Como meu amor ainda é curto, é raso. É mais do que o amor com o qual eu amo os meus melhores amigos. Sendo honesto. Eu não amo a ninguém como Jesus me amou. Nunca amei ninguém como Jesus me amou. A mera consciência disto abre uma vala de autopercepção iluminada no meu ser enorme, imensa. Porque vocês estão pensando que é simples dizer o que eu estou dizendo aqui? Não é não. A gente prefere decorar isso aqui, repetir, achar uma gracinha e não levar até as últimas consequências, nem que seja para constatar que a gente ainda não chegou lá. Provavelmente nenhum de nós lá chegue. Aqui, neste mundo. Ou seja, uma das constatações à qual Jesus me leva é que, à luz do mandamento que Ele me deu, todos nós estamos reprovados. E é um autoconhecimento sem o qual eu não posso viver com realidade e com verdade. Eu nunca amei ninguém como Jesus me amou. Mas Ele disse que esse é o mandamento dele para mim. Ora, se esse é o mandamento dele, eu tenho vivido aquém desse mandamento o tempo todo. Admitir isto, de que eu sou um transgressor do amor, e quando amo sempre de maneira completamente parcial ainda, mas o mandamento dele me diz, ame como eu amei você. E eu caio por terra dizendo, eu nunca amei ninguém como tu me amaste. Eu tenho tido lapsos desse amor, tenho tido momentos, glimpses, nesgas, dias, horas, experiência disso, e quase sempre da maneira ainda muito pagã, que são amando os que me amam. Amando os que eu gerei, amando os que eu criei, amando os que estão comigo. E não é contínuo. O meu amor por eles é sincero e verdadeiro, mas é profundamente limitado, por mais extenso e profundo que eu imagine que seja. Por mais que eu ache que alcancei alguma coisa como um ente que ama, eu me vejo em estado de permanente transgressão. Quando eu ouço o resto da afirmação, ame ao seu próximo, não como a si mesmo, mas amai-vos uns aos outros,
como eu vos amei. Aí, meu amigo, minha amiga, você diz, Caio, o que eu vim fazer hoje à noite aqui? Foi concluir com essa minha inadequação, com essa minha incapacidade de chegar lá onde tem que ser? Bom, provavelmente seja. O que já vai abrir um mundo de verdades até aqui encobertas a você. Porque os nossos auto-enganos são muito bem construídos. É muito fácil, por causa de uma oferta que a gente dá num gasofilácio, a gente achar que ama. Ou porque a gente está dedicado a alguma causa social, a gente pensar que a gente ama. Ah, meu Deus, as pessoas mais dedicadas a causas sociais, até com obsessões sociais, são algumas das mais narcisistas e concentradas em si mesmas que eu conheço, em nome do amor ao próximo. Isso não significa nada. Vocês vejam como a gente vai se autoconhecendo quando a referência é amar o outro. A gente vai vendo quem a gente não é. Ah, eu sou apaixonado pela minha mulher. Até aí é muito fácil. Estimulado por tesão, todo mundo vai para frente e cai para dentro. Agora, quando não tem nada disso, quando a figueira dela não floresce e a vide dela não dá fruto, aí é diferente. E aí eu verifico como os meus amores precisam de retorno, de compensação, de validação, de significação. E quando eu não recebo, me parece justo cobrar isto e me zangar por não ter recebido. Vocês vejam como é em referência ao próximo, ao amor, que eu vou me conhecendo mesmo. E me conheço ainda numa instância mais profunda quando eu me vejo em estado constante de existência aquém do que Jesus chamou de o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você gostaria de terminar a vida com um mínimo de autoconhecimento? Porque a maioria de nós aqui nunca se dedicou a nada disso. A maioria de nós apenas busca funcionar. Nós somos estimulados a funcionar. E o nosso teto de significado é muito baixo. Nós nos sentimos pessoas extraordinariamente legais quando nós somos cidadãos funcionais. A gente contribui para a sociedade, nós somos chamados de homens de bem. Quando a gente vive assim. Ser homem de bem é uma das coisas que mais atrapalham o cara a conhecer-se a si mesmo. Ele se satisfaz nesse teto baixo. Como aqueles que estão envolvidos em algum projeto social que beneficia carentes, pobres, indigentes, sofridos. Qualquer um de fora diz quanto amor há nisso tudo. Na maioria das vezes eu digo quanto ego há nisto tudo. Quanta vaidade, quanto narcisismo. E como o projeto de amor ajuda a pessoa a não se enxergar, a não se conhecer a si mesma. É trágico. Ao mesmo tempo, olhe como essa verdade se completa de maneira extraordinária no que Paulo diz em 1 Coríntios 13. Quando ele diz que todo saber, todo conhecer, todo revelar, todo compreender que se possa ter se transforma em nada, não traz nenhum proveito pessoal se eu não amar. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
Se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé que seja capaz de transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, ou dê meu próprio corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciência, é bondade, é benignidade, é não arder em ciúmes, é não se comportar obsessiva e inconvenientemente, é não se alegrar com nenhuma injustiça, é não ter nenhum bem feito a dar sobre a vida ou o destino de ninguém. O amor é assim, resistente, perseverante, contínuo. Ele sofre, sofre, sofre. Ele se transforma no sofrimento, na maturidade, mas ele jamais acaba. Essa é a viagem, essa é a vereda menos percorrida. Esse é o caminho que assambarca todos os sonhos de todos os profetas, de todos os meditadores, de todos os monges, de todos os procuradores, de todos os filósofos, de todos os que anelaram e anelam. Tudo só encontra a chance da viagem saudável para dentro de uma autocompreensão que me faça bem e que me transforme se tiver essas referências do amor. E só é possível que tais referências existam para mim em relação a você, ao meu próximo. Não adianta dizer eu amo muito a natureza. Interessante, porque Jesus podia ter incluído, não é? A criação, a natureza toda, que a gente tem que amar. Mas quem ama o próximo como a si mesmo, e ama o próximo, ama os outros como ele nos amou, não tratará mal a nada na existência. Não tratará a si mesmo. Quem não trata mal a si mesmo, não trata mal a criação. Porque só burros como nós é que tratamos mal a criação para depois pagarmos o preço da nossa sufocação e morte planetária. É o amor que explica tudo sobre mim, explica tudo sobre ti. E pavimenta o meu caminho. E me mantém quebrantado, porque a referência final dele não é apenas de mim para você e de você para mim. Acaba que começa assim. Se não começar assim, não começará e não irá a lugar nenhum. Mas a viagem contínua desse crescimento em relação a você, em relação a mim, em relação a Deus, em relação à vida, só acontece saudavelmente se eu conhecer a inatingibilidade dele. Onde é que eu discerno a inatingibilidade desse mandamento? Que explica a vida e a mim mesmo. É no amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse assim como é que me mantém amando quebrantado, porque sem tal assim como todo amor se perverte. Ele não tem uma referência, não é em relação aqui a alguém. Em Cristo tudo é em relação a. Ninguém fica solto para inventar e para batizar qualquer coisa pelo nome do amor conforme o nosso capricho.
porque isso seria doença total. Conforme eu já lhes disse, eu vejo acontecer o tempo todo, no curso da vida. Todo dia eu vejo, hoje eu vi, de novo. É só quando eu sei que é assim como Ele me amou, é que eu não batizarei os meus caprichos piedosos em nome de qualquer autoconhecimento, como se tivesse a ver com amor. Em relação a Ele é que eu sei o quanto eu ainda não amo. E se eu sei, eu preciso começar a me curar agora. Em relação a tudo. Aprofundar isso em relação à sua mulher, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus companheiros, aos inimigos, por quem eu devo orar e a quem eu devo amar. É só em relação a que eu vou crescendo em relação a mim mesmo, em relação a Deus. E é só tendo essa última referência, assim como eu vos amei, é que o processo inteiro trabalhará para o meu bem, sem corromper a minha alma. Do contrário, até mesmo em nome do amor, eu me perderei na vida. A maior parte das pessoas que querem um bom pretexto para fazerem o que estão querendo fazer, elas dizem que estão fazendo isso por amor. Como essa semana eu ouvi de novo, pela bilionésima vez, a mesma coisa. De uma tia que seduziu um sobrinho de 14 anos e começou a pegar o menininho. Aí ele foi crescendo. Claro, 14 anos. Ela disse, a desculpa dela. Mas ele já tinha 1,80 m e tantos com 14 anos. Eu falei, minha filha, você é filho de Nefilim também, já nascia com 2 metros de tamanho. Aí você podia pegar o bebê, né? Levar ele para casa e comer o bichinho. E tudo mais vinha a partir daí. No final ela disse, como pode um homem como o Senhor dizer para eu parar de pegar o menino se tudo que existe entre nós é feito com todo amor? Tanto amor que ela queria levar um cara mais velho para fazer parte da relação com ele num trio de Ménage à Trois. Olha como é cheio de amor. Amor serve para batizar tudo o que a gente não quer encarar. Mas é só o amor segundo Jesus, esse assim como eu vos amei, que me ajuda a me enxergar na minha impotência, minha incapacidade, minha fraqueza, minha incompletude, e ao mesmo tempo me estimula a crescer. Sei quem eu sou, sei quem você é, sei que não é por causa nem de mim nem de você, mas é por causa do mandamento que Ele deu, que nós vamos nos compreender e nos melhorarmos em relação uns aos outros todos os dias da nossa vida. E se não for assim, as melhores invenções que procedam da minha construção solidária, abnegada, altruísta, ou de qualquer outra natureza positiva, se corromperão se eu não tiver a referência do que seja de fato amar. Eu espero que, ouvindo o que eu estou dizendo aqui, cada um faça e tire as suas próprias conclusões e olhe para dentro do próprio coração. Eu sei que eu não estou dando a vocês nenhum tipo de conclusão pragmática, alguma coisa para você levar para casa e dizer, é assim que vai funcionar. Eu não estou falando de funcionalidades. Eu estou falando de significados que constroem relacionalidades, que nos iluminam para que nós percebamos quem nós somos nessas relações. E à medida em que isso aconteça, eu me melhore
E eu não me melhoro para mim, eu me melhoro também para mim, mas toda melhora também para mim é para todos. Mas eu nunca me melhorarei tanto ao ponto de dizer, estou pronto. Porque eu sempre me lembrarei que, para além da referência que você me é e de que eu sou para você, o grande e infinito teto, que se é feito de amor não é teto, é referência, é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos parar de recitar isso como uma coisa bonitinha e vamos transformar isso numa viagem mesmo para a gente. Com paz, sem neurose, sem angústia, sem culpa, mas sabendo qual é a referência. E à medida em que a gente fizer assim, nós vamos aparecer para nós mesmos. Nós vamos começar a nos conhecer infinitamente mais. E o processo de cura vai se implantar em nós. Do contrário, como eu disse, até os nossos feitos mais belos, como dar o corpo para ser queimado, os bens todos aos pobres, ou se entregar numa atividade messianicamente martiriosa em favor dos outros, mas isso pode estar me corrompendo sem que eu perceba, porque pode ser o último culto da minha síndrome de Lúcifer, o último glória a mim, louvado seja eu, sem que eu me enxergue, como toda hora acontece na vida. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, é tudo tão sutil e Tu és tão simples e nós somos tão complicados, tão cheios de desculpas para não sermos, para não nos enxergarmos, para não nos percebermos, para não percebermos o outro com os Teus olhos. É tão sutil. É tão fácil a gente se enganar, tão fácil, como eu mesmo já me enganei. Nos afãs mais intensos da minha juventude, Tu o sabes, cheio de tudo que eu podia chamar de amor e melhores intenções, realizei tantas obras em favor de outros, e sutilmente, sem que eu percebesse, o coração foi aceitando glórias, o coração foi desenvolvendo piedosas vaidades, o coração foi se entregando ao culto que a minha pessoa fazia, ao bem que de mim procedia, de modo que eu faço questão de, diante de Ti, diante dos meus irmãos, dizer o que eu estou dizendo, que é tão fácil, em nome das melhores causas, a gente se perder. Às vezes as piores coisas não nos destroem, são as bonitas, boas e excelentes, praticadas sem o verdadeiro espírito do Teu amor, é que mais nos destroem, e nos surtam, e nos adoecem, e impedem que a gente se conheça. Eu quero pedir que o Teu Espírito transforme essa palavra tão desalinhavada e apenas falada, como quem conversa com um amigo na sala. Eu peço que ela tenha sido compreendida, que ela esteja sendo discernida e que ela se torne prática, vivida, lembrada, e que por ela nós encontremos saúde, cura, autopercepção e um coração compassivamente propositivo na direção do meu irmão. Obrigado pelo Evangelho,
e pela luz de Jesus em nós. É o que eu te peço por mim e por todos os meus irmãos aqui e em qualquer lugar da terra. Em nome de Jesus. Amém.